Abram vossas Bíblias nos Salmos 128. Salmos 128, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. A igreja pode sentar. Pai, em nome de Jesus Cristo, continue a falar conosco, Pai. Espírito Santo, Senhor, tem agido, o Senhor tem falado. Sabemos que há um pouco mais ainda, Pai. Então fala conosco nessa noite, molda-nos, que a Tua palavra venha cumprir o propósito para o qual ela está sendo enviada nessa noite, Pai. A Tua palavra declara que Tu és um Deus que zela pelo cumprimento da Tua palavra. Santo Espírito, que assim seja, em nome de Jesus Cristo. E tudo aquilo, Pai, que já temos ouvido e que ouviremos nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que tenha uma aplicação prática na vida de cada um de nós, como declara o escritor da carta aos Hebreus, que nos apeguemos, Pai, com uma firmeza cada vez maior às Tuas verdades, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém? O título dessa mensagem: Batalhando pelos sonhos de Deus. Essa semana orava em casa, eu, minha esposa, minha sogra, as crianças. Enquanto nós orávamos, Deus trazia algo que eu quero compartilhar com a igreja. Devemos batalhar pelo cumprimento daquilo que nasceu no coração de Deus. E eu guardei essa palavra, e nessa noite nós falaremos sobre isso. Só que nós vamos trazer isso mais para o aspecto familiar.
Talvez, se assim for da vontade do Senhor, nós falaremos sobre isso novamente, uma outra oportunidade, falando num contexto maior. Mas nessa noite nós falaremos sobre o aspecto familiar, sobre batalhar pelos sonhos de Deus no aspecto da família. O Salmo 128, ele fala sobre um lar próspero, um lar conforme os padrões de Jesus Cristo. Algo interessante que Jesus fala através dessa palavra, que ele fala sobre uma prosperidade presente e sobre uma prosperidade futura. Prosperidade não apenas no aspecto material, só que muito mais no aspecto espiritual. E ele fala sobre os filhos serem bênção e sobre os netos serem abençoados também. Então, igreja, o que fazemos hoje terá consequências no futuro, terá consequência para as próximas gerações. Está chegando um tempo ao qual Deus tem falado há alguns anos e através de diversas pessoas. E Ele continua falando acerca disso, sobre o avivamento que será enviado. É um sonho do coração de Deus, é algo que nós encontramos nas Escrituras. Deus falando sobre avivar a obra dele, Deus falando sobre vivificar, Deus falando sobre restaurar a sua igreja, restaurar a sua noiva. Então tudo isso é bíblico. Não são coisas que surgem da nossa mente, mas é bíblico. Todavia, a igreja, como já foi dito, tudo isso requer de nós um posicionamento, requer de nós uma atitude. Nós temos vivido uma época onde, com grande violência, com grande avidez, a família tem sido bombardeada. O que nós conhecemos por família hoje, se não houver um posicionamento por parte da igreja, não existirá mais. A família tal qual conhecemos hoje, o pai, a mãe e filhos, se nós como igreja não nos posicionarmos diante disso, do mal que tem surgido, isso vai acabar. Existem países onde o termo mãe e pai foi banido. Agora é genitor 1, genitor 2. Porque termos como pai e mãe podem trazer constrangimento a crianças que vivem com um casal homossexual. Então a família tal qual conhecemos hoje tem sido bombardeada. Todavia, a igreja, qual que é o propósito do Senhor para a família? Nós já temos falado muito disso. O que nós lemos em Salmos retrata um pouco do que o Senhor deseja que as famílias sejam
na terra. Famílias prósperas espiritualmente, famílias onde o Senhor é honrado, famílias onde os nossos filhos são ensinados conforme a palavra do Senhor. Porque vai chegar um momento, igreja, que eles vão se deparar com o mundo e serão bombardeados com ideias contrárias às Escrituras. E se nós não fizermos a nossa parte, buscando enraizar a verdade de Deus no coração deles, é bem provável que eles venham sucumbir, que eles venham cair diante do bombardeio de Satanás e acabem se desviando. Então, igreja, Deus, Ele tem um propósito, Ele tem um sonho para a família. Com relação aos cônjuges, o que a palavra declara? Abram em Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Dave Harvey diz o seguinte: quando um homem e uma mulher se unem em casamento, eles iniciam um novo e vitalício exemplo do relacionamento entre Cristo e sua igreja. Agora vamos pensar o seguinte: é algo que cabe aos dois, ao homem e à mulher, fazer do casamento um exemplo do relacionamento entre Deus e a igreja. Se uma pessoa ela olhasse para o teu casamento, para o teu relacionamento, e através disso ela fosse ensinada do relacionamento entre Cristo e a igreja, como ela veria esse relacionamento? Será que ela veria um relacionamento de amor, de sacrifício, de entrega, ou ela veria um relacionamento egoísta? Por que muitas crianças não compreendem, por exemplo, o amor de Deus? Porque os pais não refletem o amor de Deus em seus lares. Então, por não verem nos pais isso, elas acabam crescendo sem um parâmetro de amor. Elas acabam crescendo sem saber o que é amor e atribuem a Deus o que viveram em suas casas. Isso acontece muito. Então, se olhassem para o nosso casamento, que padrão, que visão as pessoas teriam do relacionamento entre Cristo e a igreja? Igreja, se nós como casais, como pessoas casadas, não temos vivido isso, é bom nós pararmos, porque existe algo de muito errado em nossos casamentos. Só que, como já foi dito, nós haveremos de nos conformar com isso, ou nós buscaremos em Deus viver
o sonho dele, viver o propósito dele. Jovens, busquem isso. Busquem casar com alguém que vai cooperar para isso. Busque casar com alguém que, assim como você, ama a Deus acima de todas as coisas. Porque se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, os nossos casamentos jamais vão refletir o relacionamento de Cristo e a igreja. O que Jesus Cristo fez pela igreja, morreu, se sacrificou por ela. O que a igreja fez por Jesus Cristo, morreu, se sacrificou por ele. Nós vemos no livro de Atos que o apóstolo Tiago, ele foi decapitado pelo rei Herodes. Nós vemos que Estevão morreu apedrejado. E nós vemos na história da igreja tantos outros homens e mulheres que morreram, que deram as suas vidas por amor a Deus. Então, igreja, como nós temos vivido os nossos casamentos? Jovens, que tipo de casamento vocês desejam ter? Eu vejo jovens trocando algo maravilhoso, algo eterno, por um simples prato de lentilha. Eu vejo jovens trocando relacionamentos que é a vontade de Deus por relacionamentos que é a vontade da carne deles. Vocês vão pagar um preço altíssimo. O casamento, igreja, é algo único, é algo maravilhoso, é algo sublime, é o reflexo do relacionamento de Deus e a igreja. Imaginem isso, você vivendo todos os dias isso na tua casa. Por que trocar um relacionamento desses por uma simples satisfação da minha carne? Casamento é para a vida toda. A não ser por caso de adultério, não existe divórcio. O que for contrário a isso, deixem de lado. Não é bíblico. Talvez, mas isso é algo a se estudar ainda. Marido ou esposa que bate constantemente no cônjuge. O que os nossos casamentos têm refletido? Um sonho de Deus? Ou ele tem refletido algo doente? Ou ele tem refletido algo limitado? Filhos, Salmos 127, versículo 3 ao 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Uma frase que eu gosto muito, do C.S. Lewis,
Filhos não são a distração que nos impedem de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. No que foi lido, no que as Escrituras declararam, e no que alguém muito próximo de Deus declarou, nós vimos os filhos sendo tratados como um peso. Nós vimos os filhos sendo tratados como algo ruim. Não. Por que muitas vezes encaramos os filhos e as nossas filhas dessa forma? São bênçãos, herança do Senhor. O homem que tem muitos, como é feliz. Mas nós temos vivido uma época onde os filhos têm se tornado um peso, um fardo. As escolas, a época escolar, é como se fosse uma carta de alforria para os pais, uma carta de libertação. Será que não existe algo muito errado nesse pensamento? Como você se sentiria sendo um peso para alguém? Agora, como os nossos filhos, como que as nossas crianças se sentem sendo um peso para nós? O propósito do Senhor não é esse. Eu vejo pais que não veem a hora da época escolar começar, que não vem a hora dos filhos trabalharem, que não vem a hora dos filhos casarem para se verem livres. Tem algo errado nisso. Mas eu vejo mães que amam os seus filhos, pais que amam os seus filhos e que desejam estar com eles. Uma vez conversando, e a gente brincando com um jovem da igreja, acerca de casamento, dele casar logo, e a mãe falando, não quero que o meu bebê case cedo, não. Isso é legal. Isso é bonito. É algo simples, mas nós vemos o quanto essa mãe ama o seu filho. Igreja, nós precisamos mudar algumas coisas. Ontem eu conversava com a minha esposa, ela falou algo muito interessante. Eu não lembro porque caímos nesse assunto, mas ela falava algo muito interessante. Nós falamos muito com relação aos nossos filhos da vara, de usar a vara. Devemos usar, com certeza. Mas muitas vezes falamos tão pouco de amor. Tão pouco. O amor, ele não pode ser omisso. Mas o amor também não pode ser intolerante. O amor, ele é justo. Ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com o que é justo. 1 Coríntios 13. Agora, o quanto as nossas crianças têm se sentido amadas. Quanto as nossas crianças têm se sentido amadas. E igreja, o amor, ele possui um poder
que vai muito além da nossa compreensão. Cada um nesse lugar está aqui nessa noite por causa do amor. Por causa do amor dele. Do amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Quanto mais eu medito nesse amor, mais incompreensível ele se torna para mim. Porém, ele me deixa mais apaixonado pelo Senhor. Agora imaginem isso com as nossas crianças. Imaginem isso com os nossos cônjuges. O quão transformador não será. Os sonhos de Deus. Os sonhos do Senhor. Pensem nisso. Juntem com tudo que já foi falado. Guardem essas palavras e pensem nisso. A palavra fala de um casal. E aqui eu encerro. Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel foram os pais de João Batista. O livro de Malaquias fala que se levantaria um no mesmo espírito do profeta Elias, que pregaria a palavra e converteria a muitos. Isaías fala de alguém, de uma voz que clamaria no deserto, preparando o caminho do Senhor. E então, Zacarias e Isabel, a palavra fala que eles eram um casal temente ao Senhor. Um casal que obedecia a Deus. Um casal apaixonado por Deus. E a palavra fala que Isabel era estéril. E ser estéril para o judaísmo é sinal de vergonha, de pecado. Mas eles não tinham pecado para que Isabel fosse estéril. E então muitos anos se passaram, até que um anjo apareceu a Zacarias e disse: você será pai. E então João Batista nasceu do ventre de uma mulher que era estéril. E tanto um como o outro ensinaram João Batista no caminho do Senhor. Deus, ele tinha um sonho para João Batista. A palavra fala que Jesus Cristo, ele veio na plenitude dos tempos. Há um tempo para o Senhor fazer algumas coisas. E então ele olhou do céu e viu aquele casal. E deu uma bênção a eles que surpreendeu eles imensamente. Uma bênção que foi muito mais e além daquilo que eles pediam ou imaginavam. E a palavra fala que João Batista, no ventre de sua mãe, ele já foi visitado pelo Espírito Santo. E a palavra fala que aquele homem foi para o deserto, cresceu e preparou o caminho de Jesus Cristo. João Batista, ele viveu, ele pregou a palavra
Através da vida dele, muitos se converteram. Só que o maior dia da vida dele foi quando ele encontrou a Jesus Cristo. E então ele batizou aquele homem. Mas igreja, por que tudo isso aconteceu? E ele teve tudo para tomar o lugar de Jesus Cristo. Porque perguntavam, és tu o Messias? Ele poderia muito bem ter falado, sim, eu sou o Messias. Mas ele disse, não, ele está vindo ainda. Ele ainda está vindo. Por que ele agiu dessa forma, igreja? Apaixonado pelo Senhor. Mas isso ele aprendeu com quem? Com os pais. Ele aprendeu isso com Zacarias e Isabel. Um homem e uma mulher temente ao Senhor. E Jesus Cristo declarou acerca de João Batista, não nasceu um homem antes de João Batista tão grande como ele. E aquele homem viveu o sonho de Deus para a vida dele. Zacarias e Isabel viveram o sonho de Deus para a sua família. Agora a questão é, igreja, nós viveremos esses sonhos? Nós iremos batalhar pelo cumprimento desses sonhos? Ou nós simplesmente ficaremos sentados, com os nossos braços cruzados, esperando a vida passar? Meditem acerca disso e permitam que tudo que foi declarado nesse dia não sejam apenas palavras, mas que seja algo que mude a nossa mente, o nosso coração e a nossa atitude. Amém.